Irmão e ouvinte telespectador, bom dia. Saudações fraternas de paz e bem. Rádio Luz FM 102,1, FM São Francisco Campo Grande e redes sociais transmitem a missa do 18º domingo do tempo comum. A liturgia nos motiva a suplicar ao Senhor, nosso refúgio, o auxílio da sua sabedoria para evitarmos os riscos de uma vida ilusória, pautada em falsas seguranças, disposta a rever nossas opções e ser mulheres e homens novos em Cristo. Reunimos-nos para partilhar seu corpo e sangue que nos garante o acesso aos bens da vida em Deus. Com alegria, cantemos o canto de entrada. Ceias eu nem sei tua salvação, os desejos de mim, a escuridão, abre pois de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Esta luz do céu em ti quer habitar para as trevas do pecado dissipar teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vem andar ao rio dessa luz e eterna e mar no coração produz ó aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Seu vencer a salvação, os desejos de mim, a escuridão, abre pois de par em par teu deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Esta luz do céu em ti quer habitar
Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vem andar ao brilho dessa luz e deteve para o coração. Produz, ó, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Meu irmão, minha irmã, bom dia. Você que está em casa, que nos assiste, que nos escuta, saudações de paz e bem. Nós iremos celebrar a Santa Missa por todas as intenções, em especial Fátima Rodrigues. Também quero colocar a Dona Lia, Antônio José, quero colocar o Dinho, quero colocar a Camila, quero colocar o Gustavo, a Ana Beatriz, todo o povo de Deus que pediram orações. Iniciemos este encontro de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus nos reúne em seu amor, na sua misericórdia. Busquemos o perdão de Deus nesta Eucaristia, cantando. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós vosso povo santo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós.
Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E certo de estarmos perdoados por Deus, cantemos o hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, nas criaturas na história. Glória, glória ao Deus Criador, firma amor entre os povos. Glória, glória, glória ao Deus Criador, firma amor entre os povos. Glória, o sol nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. O sol nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Cristo bendito. Ressuscitou, é vitória. Glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, nas comunidades, na rua e no lar. Glória, glória, aleluia. Nas comunidades, na rua e no mar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Espírito Santo. Graça, esperança e memória. Glória, glória à luz que alumia a alegria dos pobres. Glória, glória, glória à luz que alumia a alegria dos pobres. Glória, no canto, na dança, na festa, no altar. Glória, glória, aleluia. No canto, na dança, na festa, no altar. Glória, glória, aleluia. Oremos. Vamos colocar no altar de Deus todas as nossas intenções e pedidos nesta oração da coleta do 18º domingo do tempo comum. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastem debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, o refúgio para nós.
de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitardes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurado quem é pobre diante de Deus, dessa gente
esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos caríssimos, hoje, neste 18º domingo do tempo comum, último dia, do mês de julho, nós já estamos assim, a cada minuto, que passa, os dias se passando, o tempo, os anos se passam, e fica para nós, caríssimos filhos, irmãos e irmãs, fica para nós uma pergunta, fica para nós dúvidas, incertezas. Podemos dizer assim: o que eu fiz de bom? O que eu faço de bom na minha vida? Vaidade das vaidades? Do que adianta eu ter tudo, eu ser o bom, o bam, 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 como se diz, e não saber compartilhar com os meus irmãos? Jesus nos alerta no seu Evangelho, que esse lucro indevido que nos rege, podemos dizer assim, é uma falsa riqueza. É algo que nós não podemos guardar para nós. Podemos guardar por minutos, por dias, por segundos. Por quê? Porque tão logo nós somos chamados a participar da vida eterna. E para quem vai ficar tudo isso? É justo, a gente vê por aí questões familiares. Quando morre pai, morre mãe, a família se desestrutura totalmente, é cada um por si, é uns querendo mais que os outros, ou seja, conquistando aquilo que anos atrás fora construído por vossos pais, sem nenhum sacrifício feito por você. Então, por isso que é bíblico, Vaidade das vaidades. Não adianta a gente acumular coisas aqui, porque ninguém vai levar nada. Desta terra, a gente não leva absolutamente nada. O que é que a gente diz assim no Ceará? Quando a gente morre, a gente vai levar só terra em cima do nosso corpo, em cima do caixão. Mas é verdade. Esse corpo vai apodrecer, vai ficar ossos, e aí? Do que adiantou a casa boa? Do que adiantou o carro bom? Do que adiantou a conta bancária recheada? Do que? Então Jesus nos faz essa alerta. Nos faz Ele nos dá esse puxão de orelha, porque neste mundo tudo é passageiro. Nada é eterno. Então, esta é o ápice
da nossa vida. Nascer, crescer e morrer. E hoje, neste 18º domingo do tempo comum, as leituras que nós acabamos de ouvir, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nos mostra que essas leituras nos fazem refletir sobre nossa relação com os bens materiais, como eu acabei de falar. Então, na primeira leitura, retirada do livro do Eclesiastes, tem uma bela reflexão fundamentada na sabedoria da tradição do povo de Israel. O texto põe em questão a fugacidade dos bens materiais. Seu autor nos exorta, a depositar a esperança em Deus e nos valores humanos que não passam. É isso que consiste o sentido de nossa existência, caríssimos irmãos. E a segunda leitura nos convida, assim, a buscar as coisas do alto, identificando-nos com Cristo, nós, assim, sendo novas criaturas. Na linguagem da carta aos Colossenses, significa não se deixar escravizar pelas coisas deste mundo e permitir que Cristo resplandeça a sua imagem em nós. Isto é, morrer para todas as ambições terrenas e nos revestirmos de Cristo. E o Evangelho, Jesus se dirige às multidões ensinando sobre a insensatez de acumular bens. E ao narrar a parábola do rico insensato, ele denuncia a falência de uma vida orientada apenas para o acúmulo de bens materiais. E a pessoa que assim procede esqueceu sua essência e vive sem consciência do fato de que a riqueza jamais vai nos garantir uma vida longa. Porque não vai não. Sermos ricos não vai garantir uma vida longa. Então, por diversas vezes, Jesus, em sua caminhada para Jerusalém, ele se depara com multidões, como no episódio deste domingo, narrado pelo evangelista Lucas. Alguém do meio da multidão interpela Jesus para que ele interceda em uma disputa familiar por herança. E nesse contexto, é neste contexto, caríssimos irmãos, que Jesus conta a parábola do rico insensato. Em seu discurso, o novo tema se apresenta, a advertência sobre como o discípulo deve se relacionar com as riquezas. Então, a contestação de Jesus à pergunta de seu interlocutor vem afirmar categoricamente que sua missão não consiste em se envolver nesse tipo de problemas legais, cuja a resolução pertencia às autoridades judaicas daquele tempo. E ele recusa toda espécie de intervenção arbitrária no âmbito familiar ou em questões de economia doméstica. Então parece que Jesus sentia-se incomodado com o fato de que membros de uma mesma família não cheguem a um acordo e se dividam por conta da parte dos bens materiais. Então, em seu ensinamento à multidão, ele ressalta que não se trata de resolver um caso determinado, mas sim desenvolver uma convicção pessoal de desapego a bens, pois o apego à ambição por riqueza é raiz de muitas desavenças familiares e sociais. Então, depois desta advertência, vem a narrativa parabólica sobre o rico insensato. A avareza, meus irmãos. A avareza é um problema que atinge não somente as relações familiares, mas também as relações sociais. Então a mensagem da parábola mostra que o rico estava chegando ao topo de sua ambição, estava prestes a acumular grandes riquezas a ponto de já não precisar se preocupar com o futuro. E contudo, o ser humano é mortal e toda avareza não tem nenhum valor aos olhos de Deus. Por isso que eu falei, não adianta nós querermos ser mais do que os outros. Não adianta, meus irmãos, porque nós vamos todos para o mesmo lugar. Não adianta querer ser maior do que ninguém. É uma realidade que é vista de outra forma. Mas
riquezas não conquistam a entrada para a felicidade eterna. Então, o contraste atravessa toda a narrativa. No coração do homem rico não há espaço para Deus. Essa é a conclusão da parábola. Que triste! Uma vida inteira dedicada a acumular bens, mas não tinha Deus no coração. O rico insensato se esquece até de que é mortal e pode morrer a qualquer momento. Então, um dos temas teológicos importantes para o evangelista Lucas é o correto uso das riquezas. O discípulo deve ter um coração desprendido das riquezas e não deve se alimentar da ambição de acumular tesouros para este mundo, né? Então, meus irmãos, Jesus ele não denuncia a busca dos bens necessários para uma vida digna, a que todo ser humano tem direito, mas sim a desfacação do dinheiro, né? Então nós, como cristãos, não podemos compactuar com a ganância que maltrata a natureza, que destrói a obra da criação. Não podemos tranquilamente consumir produtos que são frutos da escravidão e da destruição do planeta. Então, filhos caríssimos, neste 18º domingo do tempo comum, nós possamos a cada dia ser mais humildes, nós possamos a cada dia fazer a vontade do Pai que está nos céus, né? Então, somos motivados a suplicar ao Senhor o nosso refúgio para evitarmos os riscos de vivermos numa vida cheia de ilusão, uma vida que não vai nos levar a nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus Pai nossos pedidos de filhos e filhas, dizendo: Senhor, vinde em nosso auxílio. Pai Celeste, vós que sois nosso refúgio, concedei à Igreja percorrer frutuosa caminhada sinodal, em vista de crescer na participação, na comunhão e na missão, nós os pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Vós que criaste todas as coisas para o bem da humanidade, livrai as pessoas da ganância e propiciai que a vossa obra seja respeitada e usufruída por todos nós os pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Vós, cuja palavra é fonte da sabedoria, ensinai nossa sociedade a compenetrar-se de que ao lado de sadio progresso material que beneficia a todos, é preciso haver o correspondente crescimento espiritual, nós os pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Vós que vos ofereceis como nossa verdadeira riqueza, fortalecei a família contra a idolatria do dinheiro e ajudai a usá-lo sempre para aumentar a comunhão fraterna e favorecer a justiça, nós os pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Vós que nos dais as coisas do alto, fazei morrer em nós o que é velho e ilusório, e tornai-nos mulheres e homens novos em Cristo, nós os pedimos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Da liturgia da palavra, passamos para a liturgia eucarística, na qual oferecemos pão e vinho, dons de Deus e frutos da terra e do trabalho humano. Cantemos o canto do ofertório. Aqui nós trazemos comida e bebida, pedindo que Deus faça transformação no nosso trabalho, da
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos sermos santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se ofereceu por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos, para juntos cantarmos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu, e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor,
a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E ao meu bispo Lucas, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja. Os santos apóstolos e todos os santos que na sua vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. E a você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Limpe o seu coração, a sua vida, para sentir a presença de Jesus todo dia em teu lar, em teu coração. Canto de comunhão.
Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Os poucos bens do homem justo valem mais do que a fortuna fabulosa dos iníquos, pois os braços dos malvados vão quebrar-se, mas aos justos é o Senhor quem os sustenta. Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem, onde a traça e a ferrugem não estragam nem corroem. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu. E como não cessais de alimentá-los, tornai-nos dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então assim, meu irmão, minha irmã, você que nos assistiu, que nos assiste, que nos escuta através das ondas das rádios, o nosso muito obrigado. Que Jesus esteja sempre convosco. Próximo domingo, 19º domingo do tempo comum, a Santa Missa às 9 da manhã, com transmissão pelas rádios e redes sociais. Obrigado a cada um, Dr. Arthur, diretor da Rádio Luz FM, o Frederico, da FB São Francisco do Campo Grande, e a cada um de vós. Obrigado, Mateus, que esteve aqui nos auxiliando. Que Deus possa abençoá-los. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Laura Medeiros, bom dia, minha querida, Deus abençoe. Joelson, aquele abraço, Deus abençoe sempre. Fátima Rodrigues e todo o povo de Deus.